Deixa eu te contar uma coisa que ninguém me avisou quando eu comecei a cuidar do meu próprio dinheiro. E que me custou, literalmente, anos de estresse desnecessário. Um dos meus tios, homem de mais de 60 anos, me disse uma vez, com toda a certeza do mundo: filho, o segredo é simples. Guarda tudo na poupança, não inventa moda e deixa o tempo fazer o trabalho. E sabe o que aconteceu? O tempo passou sim, mas o meu dinheiro, em vez de crescer, foi derretendo, quietinho, como um sorvete deixado no sol, enquanto os bancos usavam o meu dinheiro para encher os próprios bolsos. Hoje eu vou te contar os piores conselhos financeiros que já ouvi na minha vida. Aqueles que parecem inofensivos, que todo mundo repete como se fossem verdades absolutas, mas que na prática são armadilhas silenciosas que mantêm você preso no sistema, dependente, assustado e longe da liberdade que você merece ter. E o melhor de tudo, eu não vou só te mostrar o que está errado, eu vou te mostrar o caminho certo, passo a passo, para que você nunca mais caia nessas pegadinhas. Seja bem-vindo ao Vida Sem Bancos. Eu sou Lenilton. E se você está aqui porque está cansado de ser enganado, de se sentir perdido quando o assunto é dinheiro, e quer finalmente entender como funciona esse jogo, sem precisar de um banco te dizendo o que fazer, então fica comigo até o final, porque esse vídeo foi feito especialmente para você. Antes de entrar nos conselhos ruins, deixa eu te explicar por que esse assunto é tão importante, e por que eu decidi gravar esse vídeo hoje. Eu cresci numa família que acreditava cegamente no sistema. Meus pais trabalhavam duro, guardavam dinheiro no banco, faziam o que todo mundo fazia, e achavam que estavam fazendo tudo certo. Só que ninguém nunca sentou com eles e explicou como a inflação come o dinheiro parado, como os juros da poupança são uma piada de mau gosto, como o banco te cobra taxas por absolutamente tudo, enquanto usa o seu dinheiro para emprestar para outras pessoas e lucrar bilhões. E o pior, quando eu comecei a questionar isso, a buscar alternativas, a olhar para criptomoedas e para outras formas de guardar e multiplicar dinheiro, eu ouvi de todo lado uma avalanche de conselhos que, se eu tivesse seguido, teriam me destruído financeiramente. O problema é que esses conselhos ruins não vêm de pessoas más, entende? Vêm de pessoas que também foram enganadas, que repetem o que ouviram, que têm medo do desconhecido e, sem querer, acabam puxando você para o mesmo buraco onde elas estão. Então pensa comigo, se você está aqui hoje, é porque alguma coisa dentro de você já sabe que tem algo errado nesse sistema, que existe outro caminho, e que você não precisa aceitar passivamente as regras que outros inventaram para te manter pequeno. Bora então para os conselhos, porque tem muita bobagem para desmontar e pouco tempo para perder. Conselho número 1, o clássico, o favorito da vovó, do tio, do vizinho e de praticamente todo brasileiro que nunca parou para fazer as contas. Guarda na poupança, meu filho, é o investimento mais seguro do Brasil. Gente, eu sinto muito ter que ser eu a te contar isso, mas a poupança não é segura. Ela é lenta. E lenta no mundo das finanças é o mesmo que perigosa. Vamos fazer uma conta simples, sem complicar. A poupança rende em média uns 0,5% ao mês, mais ou menos, dependendo da taxa Selic, que é aquela taxa básica de juros que o governo define. Só que a inflação, que é o quanto as coisas ficam mais caras ao longo do ano, costuma comer essa rendição quase toda. Então, na prática, o seu dinheiro fica parado bonitinho na conta, mas no final do ano ele compra praticamente a mesma coisa, ou até menos do que comprava no começo. Zero de verdadeiro ganho, zero de proteção. E enquanto isso, o banco usa o seu dinheiro para emprestar para outras pessoas a juros muito maiores, e fica com a diferença no bolso deles. A alternativa? Existem investimentos tão seguros quanto a poupança, como o Tesouro Selic, que é um título do governo, ou o CDB de bancos grandes, que rendem mais e têm a mesma garantia do Fundo Garantidor de Créditos, aquele FGC, que protege até R$250 mil por pessoa, por instituição. E se você quer algo ainda mais moderno, fora do sistema bancário tradicional,
Existem stablecoins em criptomoedas, que são moedas digitais atreladas ao dólar ou ao real, que você pode guardar em uma carteira digital sua, sem precisar de banco, e que rendem muito mais do que a poupança em plataformas descentralizadas. O segredo não é arriscar tudo, é parar de aceitar migalhas, quando você pode ter o pão inteiro com a mesma segurança. Ah, esse aqui me dói no fundo da alma, porque eu ouvi isso de gente que eu respeitava muito. Criptomoeda é pirâmide, é coisa de bandido, de especulador, de gente que quer dinheiro fácil. Fica longe disso, meu filho, que você vai perder tudo. Olha, eu não vou mentir para você. Existem sim golpes no mundo das criptomoedas. Existem pessoas mal intencionadas, existem projetos que são literalmente pirâmides financeiras disfarçadas. Mas sabe onde mais existem golpes? No sistema bancário tradicional, nas agiotagem, nos empréstimos predatórios, nas taxas abusivas que os bancos cobrem e que ninguém chama de golpe porque está escrito em letras miúdas no contrato. A criptomoeda em si não é o problema. A tecnologia por trás dela, o blockchain, é uma das invenções mais revolucionárias do nosso tempo, porque ela permite que você tenha controle total sobre o seu dinheiro, sem precisar pedir permissão para um banco, sem precisar pagar taxas absurdas para enviar dinheiro para outro país, sem precisar acreditar cegamente em uma instituição que lucra em cima do seu trabalho. O problema não é a criptomoeda, é a falta de educação, é a falta de informação, é a pressa de querer ficar rico da noite para o dia. Se você entrar nesse mundo com calma, estudando, entendendo o que está fazendo, começando com pequenas quantias, testando, aprendendo, você não está especulando, você está se educando, você está construindo uma alternativa real para a sua vida financeira. Então, da próxima vez que alguém te disser que cripto é coisa de bandido, pergunta para essa pessoa se ela sabe como funciona o sistema bancário que ela defende tão ardentemente, e se ela já leu o contrato que assinou com o banco dela do início ao fim. A resposta, quase sempre, é não. Esse aqui é o conselho mais perigoso de todos, porque vem disfarçado de sabedoria, de espiritualidade, de eu sou acima das coisas materiais. Deixa eu te falar uma verdade que ninguém me contou quando era mais novo. Dinheiro não traz felicidade, isso é verdade, mas a falta de dinheiro traz um sofrimento que destrói qualquer chance de felicidade genuína. Quando você não sabe se vai conseguir pagar o aluguel no final do mês, quando você fica acordado à noite, pensando em como vai quitar uma dívida, quando você precisa escolher entre remédio e comida, isso não é falta de espiritualidade, isso é violência financeira, e ela é tão real e tão dolorida quanto qualquer outro tipo de violência. Então, quando alguém te diz para não se preocupar com dinheiro, para não estudar finanças, para não buscar liberdade econômica, essa pessoa, muitas vezes sem perceber, está te dizendo para aceitar a insegurança, para aceitar a dependência, para aceitar viver com medo. A busca por liberdade financeira não é ganância, é dignidade. É poder dizer não para o emprego que te humilha. É poder cuidar da sua família sem depender de ninguém. É poder dormir tranquilo sabendo que, se amanhã acontecer alguma coisa, você tem um colchão, você tem opções, você tem escolha. Não confunda espiritualidade com resignação. Não confunda humildade com submissão. Você merece prosperar, e merece aprender como fazer isso de forma inteligente e independente. Esse aqui é o meu favorito pessoal, porque eu já ouvi isso de boca de um gerente de banco, com terno, gravata, sentado atrás de uma mesa enorme, me olhando como se eu fosse uma criança que precisava de orientação. O senhor não precisa se preocupar com os detalhes. Nossa equipe de especialistas cuida de tudo. É só confiar. Gente, o gerente do banco não é seu amigo. Ele não está preocupado com o seu futuro. Ele está preocupado com as metas dele, com o bônus dele, com o lucro do banco. E o lucro do banco vem em grande parte da sua ignorância. Quando você não entende para onde o seu dinheiro está indo, quando você não sabe quanto está pagando de taxa, quando você não lê o contrato, quando você assina um investimento sem saber o que tem dentro, você não está sendo confiante, você está sendo ingênuo, e ingenuidade no mundo das finanças é caríssima.
A alternativa? Educação, leitura, perguntar, questionar, não assinar nada que você não entenda, não investir em nada que você não consiga explicar para outra pessoa. Se o gerente não consegue te explicar de forma simples o que ele está te oferecendo, ele não entende o suficiente, ou ele não quer que você entenda, e em qualquer um dos dois casos você não deve confiar nele. O seu dinheiro é o resultado do seu tempo, do seu suor, da sua energia. Ninguém, absolutamente ninguém, vai cuidar dele com mais carinho do que você. Então o mínimo que você pode fazer é entender o que está acontecendo com ele. Esse conselho é cruel, porque ele rouba a coisa mais preciosa que você tem no mundo das finanças: o tempo. Deixa eu te mostrar uma coisa simples, mas poderosa. Se você começar a investir hoje, com pouco, vamos dizer R$ 50 por mês, e conseguir uma rentabilidade média de 10% ao ano, que é totalmente possível com investimentos conservadores bem feitos, em 30 anos você terá uma quantia que pode mudar a sua vida. Agora, se você esperar 10 anos para começar, mesmo que invista o dobro, R$ 100 por mês, você não vai chegar nem perto do mesmo resultado, porque você perdeu a magia dos juros compostos, que é quando o dinheiro começa a gerar dinheiro, e esse dinheiro gerado gera mais dinheiro, e assim vai, como uma bola de neve descendo a montanha. O gerente do banco te diz para esperar, porque quanto mais velho você fica, mais desesperado você fica, mais fácil é te vender produtos caros, com taxas altas, que parecem a solução mágica para o seu problema. Mas a verdade é que não existe atalho. Quem começa cedo, mesmo com pouco, vence quem começa tarde, mesmo com muito. E se você está me assistindo e pensando, mas eu já tenho 40, 50 anos, já perdi muito tempo, deixa eu te dizer, o segundo melhor momento para começar é agora. O primeiro foi ontem, mas como a gente não tem máquina do tempo, agora é o que temos, e agora é suficiente para mudar o resto da sua vida. Esse conselho vem de um lugar de medo, e eu entendo, porque eu já vivi assim. Achava que para ter dinheiro no futuro, eu precisava sofrer no presente. Não saía, não comprava nada, não vivia, e achava que estava sendo disciplinado. Só que isso não é disciplina. Isso é masoquismo financeiro, e ele não funciona. Você aguenta 1 ano, 2, 3, e aí explode. Gasta tudo de uma vez, se endivida, e volta para o zero, ou pior, para menos do que zero. A verdadeira liberdade financeira não é viver apertado para sempre, é aprender a gastar de forma inteligente. É saber a diferença entre gastar com o que te enriquece, como educação, saúde, experiências que te fazem crescer, e gastar com o que te empobrece, como coisas que você não precisa para impressionar pessoas que você não gosta. O segredo é equilíbrio. Guarda uma parte, vive com outra, investe em você mesmo com outra. Dinheiro é ferramenta, não é punição. E quando você aprende a usá-lo com sabedoria, ele deixa de ser um fardo e se torna um aliado. Se você chegou até aqui, parabéns, porque você já está à frente de 90% das pessoas que nunca pararam para questionar os conselhos que recebem sobre dinheiro. Vamos lembrar o que a gente desmontou hoje. A poupança não é o paraíso que te prometeram. Criptomoedas não são o demônio que te descreveram. Dinheiro importa sim para a sua felicidade real. Você não pode confiar cegamente em ninguém com o seu dinheiro. Nunca é tarde para começar, mas quanto antes melhor. E viver apertado para sempre não é plano, é prisão. Agora eu quero que você faça uma coisa por mim, e principalmente por você. Pega um papel, pega o celular, e escreve aí nos comentários, qual foi o pior conselho financeiro que você já ouviu na sua vida. Vamos criar aqui uma comunidade onde a gente compartilha, aprende junto, e nunca mais cai nas mesmas armadilhas. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você sentiu que alguém finalmente te contou a verdade sem enrolação, deixa o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo assim, direto, honesto, feito para quem quer sair do sistema e construir a própria liberdade. E olha só, no próximo vídeo, eu vou te mostrar algo que mudou a minha vida quando eu descobri como começar a investir em criptomoedas com menos de R$ 50, sem precisar de banco,
sem complicação e sem cair em golpe. Se você quer saber como dar o primeiro passo real nesse mundo, não perde. Eu sou Lenilton. Esse é o Vida Sem Bancos. E eu vejo você no próximo vídeo. Cuida do seu dinheiro, cuida de você, e nunca, nunca deixe ninguém te convencer de que você não merece prosperar.